podermos estarmos aqui juntos, aprendermos uns com os outros, com o Mestre por excelência, que é o Espírito Santo. Nós somos meramente como esse microfone, estamos à disposição do Espírito Santo e Ele ministra em nossas vidas. Espero que os irmãos também possam ser abençoados com esta ministração. Hoje vamos entrar, especialmente, como já falamos, na quarta-feira passada, ministrando sobre os espíritos, uma introdução de experiências separadas, distintas. Hoje vamos falar das 10 razões porque o crente salvo deve falar em línguas. Por que eu falo salvo? Porque tem crente que não é salvo e fala língua por aí. Mas o crente salvo, ele precisa saber por que é importante falar em língua. Irmãos, observe que bênção possível bem grande. Hoje eu tive que resumir isso aqui, mas mesmo no resumo aqui deu 3 páginas. Resumindo, espero que nós terminamos hoje desse aspecto, desse ensino. É muito profundo isso aí. Passei umas 2, 3 horas entre oração e resumo desse ensino aqui. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. O apóstolo Paulo fala que dou graças a Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Ele estava falando da importância das línguas estranhas, línguas espirituais. E ele dava graça, não se exibia, que a língua espiritual não é para se exibir, não é para se mostrar que é espiritual. Ele dava graça porque Deus deu essa graça para ele falar em línguas mais que todos nós. Lá para frente ele fala que preferia falar 5 palavras do idioma do que 10.000 línguas estranhas. Tem alguém que já traduziu isso aí e disse que ele falava 10.000 idiomas. Não sei se é verdade, ele falava mais línguas que todas as pessoas da igreja ali. Já aprendemos também que o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. As línguas seguem aquele que foi batizado com o Espírito Santo. Aqui fala o batismo do Espírito Santo. São coisas distintas. Outros têm o Espírito Santo, esse que aceitou Jesus no Salvador. Ser batizado é outra coisa, é revestimento de poder. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, fala em língua, ele então abre a porta para os outros dons, As línguas devem seguir. Lá 1 Coríntios 14, versículo 13, não deve ser 13 ou 16, vamos dizer 13 mesmo. Quem fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Quem fala em línguas estranhas, acho que há muitas da igreja que falam em línguas estranhas, tem que orar para poder interpretar. É muito importante você interpretar. Se você pedir, Deus vai vir. Às vezes, enquanto moramos, nós estávamos em jejum de oração, que era mais de meio-dia, um grupo de irmãos e irmãs. Eu estava pedindo que o Senhor me desse o dom, a graça de interpretar as línguas. De repente, o Senhor usou alguém lá, não sabia de nada, falou: isso eu estou te dando, falou meu nome, o dom para você interpretar a língua. Eu fiquei tão alegre, tão feliz, E eu comecei igual uma criança gananciosa, que é um doce, quer comer tudo de uma vez. Eu falei: então me dá o dom Senhor, de interpretar, eu quero o dom de profetizar, eu quero o dom de maravilha, eu quero o dom da fé. Comecei a falar os dons espirituais, assim, um atrás do outro. O Senhor falou: você já está interpretando? Receba primeiro para depois se pedir outros. Então eu pedi, tá bom. Então a graça de Deus é que nos faz entender, não todas. Às vezes a língua estranha vem, você entende uma só palavra, e aquela palavra significa toda uma frase, todo um contexto. E muitas vezes Deus dá várias interpretações, várias sílabas. Às vezes uma palavra só traduz todo o pensamento do Espírito Santo naquela língua estranha. Então é importante nós aprendermos a importância de falar em línguas e também interpretar. Versículo 21, por favor, Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a esse povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Nós estamos falando dos dons da língua. Então, Deus ia usar pessoas para falar com o povo em outros idiomas. E mesmo assim, falando do povo de Israel ali, ele ia se endurecer e não ia
entender o propósito daquilo lá. Versículo 39. Vamos deixar o pastor ler aí que ele está ajudando. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Ele fala fazer tudo com ordem de decência, você conhece. Procurai com zelo. Com zelo. As coisas devem ser zelo. Não é de qualquer jeito, não. Zelo. Profetizar. Por quê? Tem muita profetada. Tem muitas profecias que vocês sabem que é mentira, né, pastor? Nós sabemos disso. Mas não é por isso que nós vamos negar o dom. Não. Tem o joio, mas tem o trigo. Você tem que saber peneirar. Você come o peixe, você come a carne, não vai comer o espinho. Então, é com zelo. Profetizar. Procurar. Profetizar. Não proibir. Não devemos proibir. A mão falando em língua lá, se é do Espírito Santo, deixa ele falar. Mas Paulo coloca uma ordem ali porque ele fala meio bagunçado. Ele fala 2 ou 3 se houver interno, né? Ele falou? Se não fala consigo mesmo com Deus, eu fico em silêncio. Mas o povo pentecostal da Assembleia de Deus não tem, infelizmente, não tem essa regra não. Porque quando nós vemos o fogo acender, todo mundo que fala, né? Todo mundo, não é verdade? O fogo se alastra de uma forma que não tem jeito. Então se inclui esse versículo. Paulo fala, então não fala, não proíba. Eu chegava, não, para de falar, não proíba, deixa eu falar línguas. Só se for línguas erradas, aí tem que proibir mesmo. Mas línguas do Espírito, deixa eu falar. Agora, primeiro tópico, as línguas, eu falo línguas, vocês sabem que é espiritual. É o sinal inicial. A prova que a pessoa vai usar, já falei lá, na quarta-feira passada. A prova é cheia de Espírito Santo, fala em língua. Entendeu? Ele fala em línguas celestiais, espirituais. Howard Carter, ele foi superintendente da Assembleia de Deus na Inglaterra, já morreu faz muito tempo. Mas ele disse, não é apenas o sinal inicial, mas deve ser contínuo para o resto da vida. Então, se a pessoa foi passar pelo Espírito Santo, isso aí tem que cultivar, tem que ser continuamente até o fim, porque é algo que Deus... Agora, por que muitos não falam a língua mais? Porque relaxa a vida de oração, de consagração, não dá lugar. É como uma lavoura que tem que ser cultivada, tem que cultivar. Paulo dizia para Timóteo, não despreza o dom que há em ti, desperta o dom que há em ti. Então você tem que se despertar, tem que desejar. Jesus falou, quem tem sede de mim, se não tiver sede, não adianta nada. Não adianta. Eu tive uma consulta com a doutora Suzy esse dia agora, e falando sobre a importância de ter sede de Deus. Eu dei uma Bíblia de explicação pessoal para ela, e orientei, primeira vez que ela confessou Jesus, para ler o livro de São João, que Deus ia falar muito com ela. Passa um tempo, estou lendo. O tempo vai passando, toda vez que a gente vai lá, ora por ela, a família dela. E essa última vez, eu falei, e daí, doutora, a senhora está lendo? Eu estou lendo toda a Bíblia. Agora estou lendo toda a Bíblia. Eu fiquei tão feliz. No final fiz a oração e falei, Senhor, continua dando sede para a doutora continuar lendo a palavra. Então você tem que ter sede também do Espírito Santo. Hoje em dia é raro um crente ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Pouco se prega. Segundo, as pessoas não têm interesse. Não têm interesse mais de buscar o poder do alto. Acho que muitos acham que é fanatismo. Tem muitos fanatismos por aí. Tem gente rodopiando, vai ser macumba para lá para cá e fazer aviãozinho. Igual aconteceu há algum tempo aí, muitos anos passados na igreja aqui, no nosso ministério, eu vou fazer aviãozinho, tanto aviãozinho que ficou tonto, assim, caiu, meteu a testa num banco lá, foi parado no hospital. Você acha que isso é Espírito Santo? Não é Espírito Santo. Outros subiram, vocês viram, o cara subindo na coluna do templo e beijando o templo lá. A coluna, não, o Espírito Santo faz isso, gente. Eu já vi o Espírito Santo, a pessoa sapatear, realmente, eu já vi. Sabe, o Espírito Santo, assim, mas logo você sente a presença. Mas muitas coisas aí por aí, é Espírito engano. Então, meus queridos, Deus que não é porque tem escândalo que nós não vamos falar. Qual o propósito, então, de falar? Porque, olha aí, primeiro item. Ajuda na adoração a Deus. Glória a Deus.
repetir, ajuda na adoração a Deus. Agora, o segundo motivo, razão que o crente, o cristão precisa falar em línguas, porque são para edificação espiritual. Edificação espiritual da sua própria vida. Paulo disse assim em 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 4, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. O Senhor, eu falei algum versículo aqui que não é. O 14, desculpa, isso aí. É 14, aliás, 14, 4, eu falei errado. É 14, 4. Que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas que profetiza edifica a igreja. Que fala língua estranha edifica a si mesmo. Sua vida espiritual, além de estar adorando o Senhor, você está edificando a si mesmo. Mas o que profetiza edificar a igreja. E para que essa língua estranha edifique a igreja, o que precisa ter? Interpretação. Interpretação. Eu dou glória a Deus, não estou me exaltando nada. Mas normalmente, quando estou ministrando, ou falando em línguas, eu normalmente entendo algumas palavras que o Senhor está dizendo ali, eu transmito para a igreja como se fosse pregação, mas eu sei que o Espírito está dando para mim aquilo lá. Porque aquilo está profetizando, edificando a mim quando eu falo em língua, e se eu interpreto, uso aquilo lá como palavra, vai edificar a sua vida, a vida da igreja. Então o que fala é 1 Coríntios 14, 4, que fala em línguas estranhas, edifica a si mesmo. E é um reforço espiritual. Por que o reforço espiritual? Nós já falamos na quarta-feira passada, batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder. Revestimento, por exemplo, eu sou, mas eu ponho o terno aqui, o paletó, estou revestido com o paletó. Então é um revestimento maior que vem sobre a sua vida espiritual. Como se possamos dizer assim, simbolicamente, um manto. Um manto do poder que cai sobre você naquela hora. Um fogo. Os batizados com o Espírito Santo é com fogo. É a presença ardente do Espírito Santo que queima a sarça e não consome a sarça. Você está entendendo o mistério aí? Glória é um reforço espiritual. Porque fala em segredo com Deus. Pelo Deus. Olha, vamos contar a experiência. 1979, mais ou menos, Deus me deu uma revelação, um sonho, uma visão, mais ou menos assim. Aquela revelação, assim, gerações bastantes anos. Eu me via, eu orando, ajoelhado, orando. Sabe quando você está orando assim, e não flui nada, você vê, meu Deus, eu estou fumando, apertando. Sabe quando não flui a oração, fica pesado? Então nós passamos isso aí. Oração pesada, parece que você não tem ânimo. Né, mano? Parece que está cansado, daquele fardo que não flui. Eu estava assim naquela, eu orando. E assim, a oração bem desanimada, bem apagadinha, né? Mas de repente, eu vi que um personagem ouvindo, bem perto assim, por isso estava pesado, era do diabo. Eu estava assim, ó. Sabe quando a pessoa quer escutar, fica assim, ó. Bem assim. Escutar. Ele estava daquele jeito. Mas naquela revelação, o poder de Deus me encheu. E eu sabia orar em línguas. Comecei a orar em línguas. E ele sabe que a pessoa que não entende nada, faz assim. Fez assim, desse jeito, literalmente faz assim, fez assim. E saiu correndo e foi embora. Glória a Porque Deus. é só Deus, o Espírito Santo. Se ele dá a interpretação que você entende, mas muitas vezes você não entende, que é mistério entre você e Deus, você e Deus, você e Deus. E o diabo não vai entender. Então há motivo de você falar em língua? Amém? Amém. Glória a Deus. Seu irmão fala em língua. Não é brincadeira não. É uma bênção muito grande que Deus dá para as nossas vidas. E é uma coisa linda. Então é um revestimento de poder, capacitação. Você fala em segredos com Deus.
né? Está edificando a si mesmo, e se interpretar, está edificando a igreja. Quando você fala em línguas, o diabo foge, mas foge mesmo, porque ele não entende. Ele não entende, sabe que é segredo entre você e Deus, e ele não quer se perder tempo, sabe que Deus vai revelar para ele. Terceiro ponto, meus queridos irmãos: as línguas nos relembram da presença do Espírito Santo que habita em nós. João 14, 16, 17. Falamos quarta-feira passada, só para lembrar essa importância. Você está falando em língua, quem está dentro de você? Quem? O Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Olha que coisa tremenda. Você pode dar glória a Deus? Hein? Glória a Deus, aleluia. Glória Quem a habita Deus. em você é mais poderoso que o diabo, é mais poderoso que o mundo inteiro. Jesus falou: se alguém me amar, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem mora então no crente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Ninguém. Então você vai lembrar desse poder que habita em você, estará em, olha a diferença, habitar e estar em vós. Isso me faz lembrar, até hoje eu estava escrevendo aqui, resumindo, eu lembrei do cântico antigo, e não sei quem cantava isso aí, se era normal, eu vou falar assim: ao meu redor, Deus sempre está, ao meu redor, para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor, para me guiar. está dentro, glória a Deus, e ao redor. Aleluia, glória a Deus. Isso é algo que tem que ser normal em nossas vidas, porque está ao nosso redor. Jesus está à direita de quem? Do Pai. Do Pai, à direita de Deus. Direito. A Bíblia fala que a direita de Deus, a mão de Deus, a direita de Deus está livrando, está curando, e a direita Glória a de Jesus. Deus. Aleluia. Presta atenção no mistério que Deus falou comigo hoje. Presta atenção no que tem no mistério. Jesus está à direita de Deus. Nós estamos à esquerda ou à direita? Hã? Direita. Esquerda, à direita. Sim ou não? Eu não entendi, eu comecei a entender, glória a Deus, por isso. À direita, nós estamos sempre à direita, sempre ao redor. E quando estou ministrando, Glória a eu Deus. vou Aleluia. assim, por que eu não sinto esse lado da presença? Presta atenção no mistério da vida. Meu Deus, hoje que abriu o entendimento, eu sinto aqui. Sempre eu sinto aqui. Glória a Aqui, não é? Deus. Por quê? A direita de Jesus, aqui, digamos que você seja Jesus, não sou, digamos que você. Qual é a minha direita? Aqui, né? Mas a direita de Jesus é aqui. Se está aqui, ele está desse lado, eu estou à direita dele. Glória a Deus. À direita dele. Se ele estivesse aqui, eu estaria à esquerda dele. E que indo no céu, os que estão à direita ou à esquerda? Direita. À direita. Então a mão direita do Senhor está do teu lado. Você está do lado da mão direita de Jesus. Glória a Deus. Quando ele Aleluia. fala, e vai pegar Glória a eu Deus. sustento a minha mão Aleluia. direita. Oh, É com a glória. mão direita Aleluia. que ele te sustenta. Glória a Deus. E com a Aleluia. mão direita ele emana as bênçãos do céu. Todo o Glória universo. a A mão Deus. direita Aleluia. controla todo o universo. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Orar em línguas é o quarto ponto. É orar em harmonia com a perfeita vontade de Deus.
Presta atenção, isso é importante, prestar atenção, igreja. Você oraria, está orando com a perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque às vezes, a maioria das vezes, nós oramos egoisticamente. Olha a orelhinha aqui, pastor, para de ver. Egoisticamente, e às vezes é fora da vontade de Deus. Se você olhar o padrão da oração do Pai Nosso, ali é um padrão que deve ser seguido. Pai Nosso que está no céu, santificado, ali vai todo o detalhe, modelo. Mas quando nós oramos, o que é que nós começamos? Senhor, abençoa a mim, abençoa a minha mulher, abençoa a minha filha, abençoa meu pai, abençoa a minha mãe. É ou não é? É desse jeito. Então é uma vontade egoísta que tem o ser humano. Não que seja errado orar, não estou dizendo que seja errado isso aí. Mas nós falamos primeiramente no reino de Deus. Ao reino de Deus. A igreja que é o reino de Deus. Você intercede pela igreja, você intercede pelo pastor, você intercede pelo ciclo de oração, você intercede pelos obreiros, você intercede pelas missões, você intercede pelas nações, você intercede pelas pessoas do filho, você começa a interceder. Quando você intercedeu, daí por todas as pessoas, eles vão se lembrar de você. Glória a Deus. Aí sim você está pedindo o reino de Deus. Que a vontade dele que é feita no céu seja feita também na terra. E depois você vai livre do mal, livre do inimigo, que tem o poder, a glória e a honra pelo século do século. Então nós oramos egoisticamente. Paulo disse em Romanos 8, 26, eu escrevi aqui, pastor: não sabemos o que havemos de pedir como convém. Presta atenção no que Paulo disse aí. Está aí, quadra, né? Da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas e ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Pedir. Ele não falou que não sabemos orar. Nós sabemos orar. Por quê? Oramos ao Pai em nome de Jesus. Eu vejo pastores por aí, pessoas até famosas, né? Orar. Peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado. Essa é a regra para batismo. Nós precisamos pedir ao Pai em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Já tem pessoas que saem demandando do Pai e do Espírito Santo. Sai em nome do Pai e do Espírito Santo. Não sai coisa nenhuma. Porque não é o que a Bíblia ensina. Então nós sabemos orar. Eu te peço em nome de Jesus e ponto final. Peça quem? Ao Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Isso é o que nós sabemos, né? Então nós sabemos orar, mas às vezes nós não sabemos pedir. Aqui fala pedir. Não sabemos como havemos de pedir. Não sabemos. Por quê? Às vezes pedimos mal. Por isso que Paulo fala: o Espírito Santo expressa os gemidos do seu espírito, os gemidos inexprimíveis. Não sei se você nunca viu, também aconteceu comigo, mas muitas vezes eu vi um obreiro em São Paulo, eu não muito massacrado a Deus. Às vezes o público ele ficava lá 1 hora, 2 horas orando, para acompanhar ele na oração não era fácil. E ele gemia muito. Não sei se já viu isso aí, só fica lá, meu Deus. Você já viu isso aí? Senhor, você já viu isso para terra? Nós, às vezes, você não sabe falar. Você começa a algo que parece estar doendo dentro de você. Meu Deus, não é tua física, é a tua espiritual. Aquilo é o Espírito Santo. E de repente começa a falar em língua. O Espírito começa a te animar. Glória a Deus, aleluia. E Ele está mostrando, orando em você, dizendo: tem uma solução para você. Tem uma saída para a sua vida. Tem cura para a tua enfermidade. Tem livramento para a tua casa. Isso é o gemido que você não entende, mas o Espírito Santo está ali gemendo por você, entendendo e vendo a sua carga que você está levando. E muitas vezes você fala: não sei, não suporto mais, não aguento mais.
Mas quando você começa a orar, o Espírito Santo te visita, você começa a falar em Glória língua, a Deus, aquela aleluia. carga vai embora. Em nome de Às Jesus. vezes você Glória a está no pó da Deus. carcaça, você está arriado, você está lá embaixo, parece que não tem mais jeito. Mas você começa a orar e clamar, e gemendo no Espírito, e orando, e de repente o Espírito Santo te Glória a visita, e Deus. você sabe, Santa e você tem uma glória. convicção que aquilo foi resolvido, houve uma solução. Glória a Deus. E você sai já agradecendo a Deus pelas petições que você Glória a fez. Deus. Aleluia. Às vezes, eu vou mostrar na Bíblia que às vezes o crente pede errado. A Bíblia ensina que o povo de Israel pediu fora dos planos de Deus. Porque queria um rei, tem que ser igual às nações vizinhas. Nós queremos um rei que reiar por nós. E tal, e oprimiram Samuel ficou triste, achando que estava rejeitando a ele. E Deus falou: não, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Ou seja, eles não querem a minha solução, eles querem a solução igual das nações, eles querem a solução igual do mundo. Às vezes as pessoas têm uma solução igualzinha a fulano e tal, a igreja tal, lá está assim, eu quero aquilo para a minha vida. E às vezes pede errado e recebe aquilo, e tanto insistir, Deus pegou e deu o rei Saul. Mas lá em Oséias 13:11, olha o que Deus fala sobre essa resposta de oração. Tanto que eles queriam, Deus dá. Deus deu. Então você tem que tomar cuidado, você vai pedir, você vai orar espiritualmente. Oséias, encontrar aí. Eis-te o rei na minha ira, e eu tirei no meu furor. Deite, então pediram, insistiram, queriam, eu quero. Nós queremos. Tem que ser assim. Mas não vai dar certo. Não, eu quero. Deus falou: deixa, eu vou dar. Aí veio a resposta. Deus ficou tão irado que mandou naquela época lá, trovoado, não era em época de chuva, trovejou e tal, ficou desesperado, correndo de medo. Foi uma ira de Deus manifestada. Dei na ira. Deus não deu com prazer no rei Saul. Não, dei na minha ira. E tirei no meu furor. Olha o furor que aconteceu quando Saul morreu. O povo de Israel foi todo derrotado, morreram milhares de pessoas. Os filisteus venceram. E quando entrou Davi, as coisas foram se acertando, porque foi no plano de Deus. Eu já vi tantas coisas erradas, e às vezes nós pedimos até coisa errada, e Deus dá, e eles se estrombam. Mas já vi por aí pessoas pedir, e a gente fala: olha, esse casamento não é de Deus, eu quero, não, eu estou ganhando para Jesus, e não sei o quê, vai ser uma bênção, eu quero bonzinho. E depois vocês sabem a história, está tudo errado. Está tudo errado. Por quê? Pediram na carne, pediram para satisfação pessoal, satisfação da carne. Tanto insistiu: quero ele é bonzinho, ele é bonitinho, ai meu Deus, eu quero, é o amor da minha vida, eu estou apaixonado, eu vou morrer esse dinheiro virar. E toma lá, depois você vai ver o que é bom para tosse, como diz. Não é assim? Não é, pastor? Vocês devem estar pensando aí: puxa vida, olha, penso em muitos casos assim. Isso é coisas materiais. Quero aquele carro, é bonito. Ele espera. Não, vou fazer tantas parcelas aí, e depois vai pagar direitinho. Deus proverá. Eu já vi esses casos aí, a pessoa me procurar, e tal, foi lá na fogueira santa, colocou tudo lá, e queria um BMW, e saiu tudo, não para ele, daí parou de brigar, estava só brigando os dois, ele saía, ele arranhado, ele estava sempre conselhando comigo, minha gente. Aí comprou esse carro antes, ficou bom. Agora estamos na bênção. Aí fiz assim, uma campanha dessa. E olha como eu estou. Olha o carrão, que bom. Olha Deus da sua vida. Passou alguns meses, já chegou todo estrapengado. Sabe quando a pessoa chega toda elegante, bonitão, né? Bonitona, parceira. Mas chegou assim, um atrás do outro, assim, ó.
Parece dois cachorrinhos lá no meio da perna, assim, aí quietinho. Pastor, pode orar por nós. O que foi? Bateu de novo? Se apanhar? Não, pastor. Tomaram meu carro, fui pagar, o oficial foi lá e tomou meu carro. Isso é vontade de Deus ou é vontade da carne? Da carne. O diabo fala, pedis e não recebeis. Pedis mal, porque pedis para gastar nos vossos deleites. Quando nós pedimos para o meu deleite, eu quero a satisfação do meu eu quero dizer que eu sou o tal. Você pode até receber, fazer um monte de arranjo aí, mas vai se estrepar. E Deus não está dando. E aí em seguida o diabo fala, olha, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amiga do mundo é inimiga de Deus. Você já pensou? Já basta o diabo ser inimigo e ser inimigo de Deus, então daí está acabado. Então você precisa aprender a orar de acordo com a vontade de Deus. Orar pedindo as coisas, por isso que João lá na frente da sua epístola, ele fala, se for das suas pedidas alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sim ou não? Sim. Se sabemos que ele nos ouve quanto aquilo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos a petição. Pedimos segundo a sua vontade. Mas tem coisas que você pede que você já sabe que é a vontade de Deus, está na Bíblia. O que é da vontade de Deus está aqui. Por exemplo, Deus não quer salvar? Sim ou não? Sim. Está escrito salvar o local. Então você pode orar para Deus salvar, ok. Mas orar é certo. Às vezes oramos errada. Você pode orar. Sabe que Deus não quer curar? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas nem todos ele cura. Aí isso é problema de Deus, porque nem todo ele cura, eu vou pedir a cura. Eu vou pedir a cura. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E pelas suas feridas fomos sarados. Então está na Bíblia, ponto final. Mas foi para aquele tempo. A Bíblia não mente, a Bíblia é atual. Ali Jesus curou todo tipo de enfermidade para que se cumprisse Isaías 53, lá em Mateus 8:17. Ele levou sobre si todas as enfermidades para que as suas feridas fossem saradas. Está escrito na palavra. Olha, porque se eu estiver eu estou doente, se eu estiver com dor, eu não vou orar para Deus dar saúde para você? Eu não vou orar para Deus te curar você? Eu creio que na minha dor ou na palavra? Você está crendo na sua dor ou na palavra? O que você crê? O problema é que nós acreditamos mais nas dores, dos sintomas, do que o médico fala, do que a palavra diz. Então a oração, que você sabe que na vontade de Deus, você pode pedir. Glória a Deus. Mas pastor, é errado eu pedir para casar? Não. Peça alguém que seja segundo o coração de Deus. Alguém que seja de acordo com a vontade de Deus. E Deus vai ouvir a tua oração. Amém. Se tem temor de Deus, estão servindo a Deus, estão juntos na mesma igreja, estão buscando o Senhor, e tudo vai dar certo de acordo com a palavra de Deus. Então, meus queridos, podemos pedir aquilo que está na vontade de Deus. Nós podemos saber que Deus vai dar, porque não é a vontade dele. Mas não podemos pedir errado. Orar em línguas, então, portanto, meus queridos irmãos, você ora de acordo com a vontade de Deus. Orar em línguas. Às vezes oramos anos e anos e anos e anos na nossa língua, a língua portuguesa, nosso idioma, e oramos errado. Eu passei mais de 20 anos orando para a salvação do meu pai. Quando nós convertemos, eu fui primeiro em minha casa, uma casa de 12 irmãos. Depois foi minha irmã, foi meus irmãos todos pequenos. O meu pai passou mais de 20 anos resistindo ao Evangelho. Eu vou dar um testemunho como ele se converteu. Mas Deus tirou tudo o que ele tinha. Ele era orgulhoso, soberbo, tinha muito dinheiro, ele ficando pó, e rejeitando o Evangelho. Até que Deus tocou naquele que ele mais gostava. Era o meu. E eu orava, eu fazia 4, 5 anos que eu não via ele. Ele estava no Paraná e eles foram embora do Mato Grosso, do norte, lá para frente, não. Eu não tinha nem notícia. Eu orava todo dia, todas as minhas orações. Eu tinha uma oração para orar com meu pai. Eu sempre na hora do filho e tal, na hora de dormir, eu acordava, eu falava meu pai, salva meu pai, salva meu pai.
porque eu estava querendo ter uma peregrinação para morar com meu pai, minha família, e era uma parte da tarde. Falei lá, comecei a orar, bem até hoje. Estava orando essa aula, mesmas orações de 20 anos. De repente, o Espírito Santo, que habita onde? Aonde? Em nós. Em nós. Fala, Espírito Santo. Espírito Santo. Habita em mim. Em mim. Em nós. Em nós. Falou bem no meu coração, eu entendi. Eu estava prostrado, pastor, prostrado, horas, chorando pela salvação. E de repente Deus falou assim: levanta e coloca de pé, repreende o diabo da vida do seu pai. Eu levantei na hora, estendi a mão, achava que era Mato Grosso, estendi as mãos, comecei a orar. Em nome de Jesus, Satanás, tira a mão da minha boca. De repente Deus me encheu, eu comecei a falar em língua, e o Espírito Santo me dando entendendo o que eu estava falando, e falava desse jeito: saia, espírito que leva aos vícios, espiga nicotina, dos vícios, e até agora vocês preto velho macumba falando, todos os espíritos falavam assim, eu nem sei sabia. E não falava meu pai, quem estava falando é o Espírito Santo, falava o nome dele, Sebastião Vieira. E tudo que eu estava derrubando ali por terra era uma batalha espiritual, era uma guerra espiritual. Você vai sair em nome de Jesus, e repreendendo, falando em língua, de repente fez uma paz tão grande. Eu falei, meu pai está salvo. Eu estou essa Bíblia aqui, naquela época, foi reformado. Eu marquei na capa, tanta certeza que eu tinha que Deus me ouviu. Eu marquei aqui, dia 26 de 2 de 1990, às 17 horas. Em nome de Jesus, me levantei, expulsei o poder do inimigo da vida do meu pai, aonde ele estiver agora. Creio que Deus o salvou hoje, e louvo a Deus por isso, em nome de Jesus, aleluia. E marquei aqui, tive a resposta aqui, no dia 26 de 6 de 1990. Glória a 4 meses Deus. depois eu fui visitar ele, minha mãe estava morrendo, já contei que sumiu dela aqui, estava decretada a morte em 3 dias, eu contei isso para minha médica, nossa, eu quase lá correndo dela, sumiu, 3 dias ela estava em casa, 3 dias estava no caixão, Deus curou os rins, limpou o rim, e curou o coração dela, viveu mais de 25 anos, quase 30 anos, se não me engano, morreu sim, mas de outras coisas. Quando eu cheguei lá para visitar minha mãe, a primeira pessoa que eu encontrei, eu nunca via capaz, nunca imagino, não gostava de crer de jeito nenhum. Nunca vi meu pai nem rezar. Nada. Era pessoa muito sistemática. Cheguei à noite, quando cheguei, falei, benção, pai. Meu Deus te abençoe, paz no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Desmontou. Falei, como é que é? Você pode repetir? Paz no Senhor, meu filho. Glória a Deus. Tirou o Deus. chapéu, seu chapéu. Eu agora sou salvo, eu agora sou de Jesus. Glória a Você pode dar Deus. glória a Deus aí? Aleluia. Glória a Deus. Oração em língua quebra o poder de Satanás da vida da sua família. Glória a De Deus. quem quer que seja. Você precisa acreditar nesse poder que Deus nos dá. Salvação, meu Pai, aconteceu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Quinto, nós vamos parar por aí daqui a pouco, né? Orar em língua estimula a fé. Como assim? Estimula como? Judas, Epístola de Judas, versículo 20. Olha, é tão lindo esse versículo. E como Deus abre o entendimento nosso para aquilo que nós estamos ensinando aqui agora e tudo, mas principalmente isso. A importância de orar em línguas. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. orando no Espírito Santo. No Espírito O Santo. que acontece então quando eu estou orando? O que é orar no Espírito? Você fala em línguas. O que acontece? Eu estou edificando a minha fraca fé, santíssima fé. Talvez pode ter até fraca, mas ela começa a santificar. Você começa a querer Glória a santidade. Deus. Você quer se corrigir. Você quer andar mais pertinho do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E hoje, essa experiência da tarde, essas horas eu passei com Deus,
Comecei a falar em línguas. Glória a Deus. Entendi o que o Senhor queria dizer para mim. Ande sempre mais perto de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você pode dizer para alguém, ande sempre perto de Jesus. Sempre Sempre. deseja a presença dele na sua vida. Você pode perder tudo. Você pode perder amigos. Você pode perder bens. Você pode perder casa, carro, perder tudo, perder até saúde. Mas não perca a presença do Senhor. Glória a Deus. Não perca a presença dele na sua vida. Comece a orar, comece a desejar falar em línguas, comece a buscar. Se eu quero orar mais no Espírito Santo, a minha fé precisa ser santa. A minha fé não pode ser uma fé genérica, uma fé que vai como os outros aí. Só me alegra quando os outros se alegram. Se alegra você sozinho na sua casa trabalhando, se alegra no seu carro dirigindo, no seu trabalho. Você pode sim falar em línguas. Quantas vezes a gente teve essa experiência? Deus quer que você seja edificado. Glória a Deus. Porque estimula a tua fé. Pastor, se quiser mais pastor, deve ter essa experiência. Muitas vezes você tem de surpresa para pregar, né? Você não na série, né? Muitas vezes, pastor, vai pregar, muitas vezes tem que passar que você fica muito surpresa lá. Em outros lugares vai fazer visita. A filha só para ficar quietinho lá. O pastor mandou você pregar a palavra. Aí você termina a base, né? Mas o que você vai fazer? Havia aquela oração relâmpago. E o Espírito não é somente aqui na mente, no seu coração e em línguas, pode ser baixinho. Na mesma hora que você fala em língua, você recebe o poder de Deus. Muitas vezes, irmãos queridos, eu já ensino a palavra faz uns 40 anos, desde a escola dominical, seminários, muitos obreiros, etc. Mas muitas vezes a luta do dia a dia, a correria do dia a dia, a luta que você tem para trabalhar no seu emprego, no seu serviço, que vocês têm, eu já tive muito problema sossegado, era, vamos dizer, quase 24 horas, e à noite ia para a igreja, e sempre deixei, nunca deixei para lá, mas muitas vezes chegava tão quebrado. Eu falo, Espírito Santo, me ajuda. Meu Deus, me ajuda a ensinar, me ajuda, porque a igreja não pode receber capim seco, a igreja deve receber o leite puro da palavra de Deus. Glória a Deus. Há pessoas que estão machucadas, há pessoas que estão caídas, pessoas que estão doentes, há pessoas que estão lá embaixo. Eu preciso ter, Senhor, a tua graça para poder ensinar. Glória a Deus. Aleluia. E essa presença que eu sinto aqui agora. Glória a Deus. Aleluia. Não sei se é mataço. Você pega um pouco da capa de Elias lá e joga nas costas, assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Eu estou junto. Eu estou contigo. Abra a boca e fala. Oh, glória a Deus. Abra a boca e eu te Aleluia. encherei. Glória a Deus. Assim decide, Aleluia. meus queridos irmãos, essa importância de nós edificarmos a nossa vida. E falar em língua sempre. Quanto tempo você não fala em línguas? Quanto tempo? Ou você não é batizado, nem se interessa. Você precisa se interessar e ser batizado com o Espírito Santo. Você que é batizado com o Espírito Santo. Eu pergunto para você: quanto tempo você não fala em língua? Só no congresso? De vez em quando? Tem um aqui que fala que não quer religiosidade, como é que é? Não quer intimidade. Deus não quer tua religiosidade, nem a minha. Não. Deus quer sua intimidade. Tratar com você no particular. Aqui é tão fácil ser crente. E lá na tua casa. E lá no teu trabalho. No seu dia a dia. Você tem intimidade com Deus. O Espírito Santo está dentro de você. Dentro de você. Para você ter intimidade. Para você buscar. Para você falar em língua. E ser edificado na fé. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé e orarmos. Deixa eu encerrar na prova, né, pastor?